Jornal da Cidade. Historiador fala sobre Museu do Vinho de Andradas. Há pouco mais de um ano, o governo estadual aprovou a instalação do Museu do Vinho de Andradas. De lá para cá, um trabalho de preparação está sendo feito para que o museu se fortaleça e possa se tornar realidade. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Cidade está recebendo ao vivo o historiador Bruno Pastre, responsável pelo projeto. Bruno também irá falar sobre a importância da preservação de documentos que contam a história de Andradas. Bruno, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, agradecer o convite aqui de estar novamente com os ouvintes da vinícola, sempre um prazer estar aqui. O prazer é nosso, Bruno, ainda mais um assunto importante como esse. Deixa eu ver se eu entendi. O governo do estado ele autorizou a criação do Museu do Vinho para Andradas e você foi nomeado, não sei se é essa a palavra, você foi escolhido para gerir esse projeto, cuidar do projeto? Teve um edital do Fundo Estadual de Cultura, que a Associação Amigos da Cultura enviou um projeto, né, e eu como sendo responsável. E aí esse projeto foi aprovado. Então o que está sendo feito agora é o projeto de criação do plano museológico, que é o que é isso? É o que vai ser exposto no museu. Então nessa etapa, né, para não ficar, tem que ser um museu que vai ser uma parceria com a Universidade de São Paulo. E aí vai ser um museu muito bem feito, pensado nisso, desde o começo, desde como é que vai ser gerido, como é que vai ser a exposição, que tipo de interesse, que tipo de exposição, para não fazer algo depois, né? Primeiro faz o museu, depois tenta consertar ele. Então o objetivo é esse, primeiro começar do começo com as pesquisas, com o tipo de material, com o tipo de interesse da prefeitura e da Associação Amigos da Cultura, para poder, que tipo de exposição vai ter no museu. E aí uma segunda etapa, né, talvez o ano que vem, para a implementação, né? Conseguir transformar esse projeto numa realidade. Ô Bruno, a gente sabe que museu tem de vários tipos, tamanhos e produtos que são ali ofertados à visitação. Não é? No nosso caso, como que vai ser o nosso museu? Então, o museu tem uma premissa principal, que é a questão de ser um museu que a gente vai construir a ideia dele junto com os produtores de vinho. Nós já fizemos uma oficina aqui no município e a partir do que eles vão trazer para a gente, no decorrer desse ano, que a gente vai conseguir delimitar e entender o conteúdo, né? Questões chaves, por exemplo, a uva Jacques, a importância da produção de vinho em Andradas dos anos 60 é fundamentais, né? Mas uma história pode ser contada de muitas formas, né? Então nós podemos contar de diversas formas. E como nós vamos contar a história do vinho, vai ser decidido com eles. Então não posso dizer agora, né? Eu tenho uma escolha pessoal, mas a gente vai tentar construir isso de forma que consiga trazer o máximo de confluência dos produtores de vinho e nós, né, da organização. Ô Bruno, no caso, essa construção desse prédio é o próprio governo que vai custear? Não, então, por enquanto é só para fazer o projeto, né? Onde vai ser onde vai ser o museu mesmo vai ficar a critério da parceria dos produtores de vinho, da Associação Amigos da Cultura e com a prefeitura. A prefeitura já se disponibilizou várias vezes, reforçou que a adega, que antes onde era o campo experimental de Andradas, está disponível para receber o museu. A própria Casa da Memória talvez pode ser o embrião, né? Começar ali com uma exposição temporária para depois pensar num projeto maior e mais consolidado. Exatamente. E como que os vitivinicultores de Andradas reagiram à aprovação desse projeto? Eles estão empolgados? Eles já entenderam a importância do que está acontecendo? Acho que sim. Acho que nós tivemos muita conversa com eles, né? E principalmente aqueles que têm uma produção menor de vinho, se vislumbram uma possibilidade de crescimento, de continuidade da produção de uma forma muito importante, né? E nós sabemos que o museu vai ser um veículo talvez mais importante de turismo de Andradas, né? Vai ser um lugar centralizador, onde vai vir o turista, vai conhecer a história do município através da história do vinho, e vai conseguir saber qual as peculiaridades das adegas, né? Porque o que acontece hoje, tristemente, os visitantes vão somente na Casa Geraldo. E as outras adegas ficam sem nenhuma visitante, né? E o que é triste, porque não necessariamente os outros competem com a Casa Geraldo. São outros públicos, outros interesses, outras identidades, né? Não tem como comparar a estrutura da Casa Geraldo com o do Baço, e não deve ser comparado. Cada um tem a sua peculiaridade e deve ser investido e entendido dessa forma. E nós acreditamos que existe um público para todos, né? Exatamente. A Casa Geraldo, ela tem uma estrutura diferenciada, mérito dos proprietários, da família toda ali, mas isso não significa que com o tempo
a estrutura de outras adegas não possa ser melhorada e alguém tem que sair na frente e puxar os outros pela mão, né, Bruno? E eu acho que o que cada um quer, né? Porque não necessariamente todos precisam crescer, né? Talvez uma produção familiar de pequeno volume consiga dar renda sem o trabalho, sem a necessidade de investimento que necessita de uma grande produção. Eu acho que é respeitar cada identidade, é isso que nós vamos fazer no projeto do Museu do Vinho, é tentar identificar as identidades de cada adega e tentar fazer um projeto de museu o máximo possível de inclusivo, que consiga apresentar para o visitante as peculiaridades de cada adega e fazer sentir-se que a visita só estará completa se você visitar todas as adegas, e cada uma é diferente em sua característica. Tem só que tomar cuidado com a degustação, viu, Bruno? Se a pessoa for visitar todas as adegas e cada adega lá degustar um pouquinho, às vezes fica complicado. Mas com relação a esses proprietários de adegas, vitivinicultores que ainda têm uma baixa taxa de visitação, como que eles podem trabalhar para mudar esse cenário? Eu acho que o principal veículo nesse caso é muito difícil a gente cobrar deles, né? Alguns têm mais condições, outros menos, né? Mas é difícil cobrar deles porque eles estão inseridos num outro tipo de mercado, que é o mercado de supermercado, de bar, que é o que vem conseguindo dar sustento para eles já há décadas, né? Então é difícil eles pararem e tentar reorientar para um outro mercado de turismo, que hoje seria uma aposta, né? Porque viver o turismo hoje nas outras adegas é complicado, porque né, não necessariamente tem essa demanda hoje. Então acho que isso é fundamental, que o poder público articule com eles para dar subsídios através de diversos exemplos que existem em outras cidades. Andradas, acredito que está atrás nesse quesito, de outras cidades como São Roque, como Jundiaí, como cidade de Santa Catarina, onde tem uma sinalização turística que aparentemente vai ser colocada esse ano, já muito antiga, que tem um site, tem um roteiro, tem um mapa, né, tem uma dinâmica diferente de relação ao turismo enológico, né? Eu acho que esse é o caminho, né? A parceria entre os produtores de vinho e o poder público, né? Acredito que o interesse de ambos existem. Acho que faltam criar as pontes necessárias. Exato. A pessoa que chega em Andradas atualmente, ela não sente que ela está chegando na terra do vinho e ela precisa sentir isso. Quando você chega, por exemplo, em Ouro Fino, você tem monumentos ali destinados ao Menino da Porteira, que é a música, né, do Ted Vieira, que fez com que Ouro Fino ficasse conhecida nacionalmente. E Andradas, ainda que não tenha essa expressão toda de um reconhecimento nacional, mas quando a pessoa vem aqui, ela precisa sentir que ela está chegando na terra do vinho. Claro, e eu acho que uma coisa muito pessoal minha, agora falando como Bruno, né? Eu gostaria de muito ver uma política voltada para a uva Jacques, né, que é uma uva que só tem Andradas e tem um potencial muito grande de distinção, né, que é uma uva que você nunca vai achar no supermercado, é aquele que o turista quer. É aquele que o visitante quer. Aqui que eu vou querer, eu quero mais um produto ou eu quero um produto diferente que só tem aqui? É a uva Jacques, nós temos isso. Por que só tem aqui, Bruno? Bom, é uma história um pouco longa, né? Mas do Brasil, o que acontece é que na Europa ela foi considerada uma uva, uma variedade muito ruim. Ela realmente, a produtividade dela, perto de outras uvas, ela é muito baixa. Depende de questões climáticas e um tratamento muito intensivo, que hoje em dia é muito complicado. Nos anos 50 era mais fácil, né? Mas hoje em dia é mais complicado. Então ela foi radicada na Europa e no Rio Grande do Sul, que tinha também, foi radicado. Aqui foi um pouco por tradição, eu acho que eles mantiveram, porque assim, dizer que ela é uma uva de qualidade para um vinho de mesa, não é. Só que, né, eu tenho cada vez mais conversado com a Adams, do produtor da Marcon, e com o Rogério, que eles já estão pensando em lançar no mercado um vinho tipo Porto. O Rogério já tem, né? Convido os ouvintes a irem lá no bar da Vinícola Bassa experimentarem o vinho do Porto, que na minha opinião é o melhor vinho de Andradas. É feito com a uva Jacques, é um vinho de extrema qualidade, é você pegar uma uva que não tem uma qualidade para ser um vinho fino e transformá-la num produto que é de extrema qualidade, que é o vinho tipo Porto. Vamos lá, Cássio, tomar esse vinho depois? Vamos sim. Vamos sim, né? Por que não, né? Só não abusar como você disse, né? Na degustação. Não, se o Domingos dirige, nós vamos, porque eu agora fiquei curioso. Vou passar lá, com certeza, conversar com o Rogério e a gente vai aprendendo. Eu não sabia, não tinha essa informação até esse momento. Então, quer dizer, esse vinho feito com uma uva Jacques,
que, digamos assim, foi rejeitada, entre aspas, em outros locais, mas que hoje talvez com o conhecimento adquirido e com as novas tecnologias possa ser feito um vinho de qualidade com uma uva até então não tão recomendada. Isso. Não, é extrema qualidade, assim, a qualidade do vinho do Porto é muito grande, assim, eu já conversando muito com o Adams, que é o enólogo da Vinícola Marcon, ele trouxe grandes produtores do Rio Grande do Sul, eles ficaram, assim, surpresos com a qualidade do vinho do Porto que eles têm. Eles não lançaram no mercado ainda, mas estão pensando, é um projeto deles, da vinícola. Eu acho que esse é um caminho para Andradas, né? Daqui a pouco outros locais como o Rio Grande do Sul certamente vão pensar talvez em começar a trabalhar experimentalmente e ir aumentando, porque tudo aquilo que dá certo acaba sendo copiado, e esse copiado é uma coisa boa, né? Até outras pessoas fazendo o mesmo projeto, e quem cresce nisso é o Brasil. Agora, o Bruno, para você, ouvinte da Rádio Vinícola, que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o historiador Bruno Pastre, ele que vem fazendo um trabalho nos últimos 2 anos, pelo menos aqui em Andradas, um trabalho de resgate cultural, um trabalho de fazer com que as fontes não sequem. Toda a nossa origem, ela, de certa maneira, ela corria o risco até de se perder. Não digo perder totalmente, porque historiadores vieram, não é? A Nilza Alves, o Sebastião Roberto de Campos, outros antes dele, né? Como João Moreira, que é o pai da Nilza, e ainda outros vinham fazendo um trabalho excelente. Mas tem hoje em dia que tem um profissionalismo do ponto de vista de não deixar se perder coisas que estão ligadas à nossa história, como artefatos, objetos, tudo isso vem o museu para preservar, né, Bruno? Essa é a intenção do museu. E a nossa intenção é que o museu seja de referência, por isso nós vamos buscar os melhores profissionais lá na Universidade de São Paulo, uma professora que já cuidou do Museu de Arte de São Paulo, grandes museus paulistas, já fundou mais de 15 museus, é um grande profissional. E ela, segundo ela mesma, ela não entra para fazer um museuzinho, ela entra para fazer um museu excelente. E ela está nesse projeto? Está no projeto. Você lembra o nome dela? É Marília Xavier de Cury. Até quando ela vier novamente, agora provavelmente no mês de junho, nós vamos trazer aqui para ela falar com os... Sim, eu acho que eu entrevistei ela. Sim, tá certo. E tem, assim, pelo menos um prazo para que esse projeto seja realmente... O prazo para terminar o projeto de como vai ser criado o museu, como que vai ser exposto no museu é dezembro. Aí o ano que vem, aí vai de outras variantes. Entendi, mas vai sair, né? Se Deus quiser. Vai sair. Nós tem que ficar no pé do pessoal lá em Belo Horizonte, né? E daqui também. Daqui o município tem que ter a contrapartida. Tem que ajudar também. Tá certo. Vamos ficar no pé de todo mundo, do prefeito Rodrigo Lopes, do nosso governador, o Fernando Pimentel, porque senão, às vezes, a coisa fica um pouco parada. Ô Bruno, uma segunda questão que eu quero colocar para você, nosso tempo já está um pouquinho adiantado, é sobre essa questão da preservação da documentação. Você me contava na última semana que alguns documentos no fórum poderiam se perder. Como é que é essa história? É assim, né? Porque eu sou responsável de fazer as pesquisas históricas com relação à produção de vinho. Então eu fui até Belo Horizonte, fui atrás de arquivos nos estaduais, e estou atrás dos arquivos municipais que possam contar um pouco como era a produção de vinho, a história do vinho em Andradas, né? E eu me deparei com a documentação que existe no fórum. E eu acho que, por uma sorte muito grande, porque a documentação que existe lá são documentações centenárias. Tem volumes e volumes de processos que é de 1911, 1912, 1920. E existiu uma lei que eu não consegui ainda achar, mas estou tentando entender, que é pelo menos até 1945, todo tipo de ação pública do judiciário em Andradas, na época Caracol, Andradas, tinha que ter uma publicidade no jornal local. Até hoje tem, mas naquela época era muito mais. Então, convocação de júri, soltava um preso, tinha que comunicar no jornal, soltei o preso. O que isso acontece? Que isso foi bom para a história de Andradas, né? Com certeza não pensavam isso na época. Mas toda vez que eles faziam esse tipo de ação judicial, né, nos anos 10, 20, 30, 40, eles colocavam uma cópia dos jornais nos processos. Então, hoje, incrível a coleção, o Fórum tem uma coleção de jornais que vai desde 1911 até 1945, quase semanais, tem muito jornal lá, e é uma sorte muito grande porque essa documentação já era para ter sido destruída, porque o prazo dela para ser destruída, quando passa de 70 anos, o governo estadual já pode eliminar ela.
por ineficácia do próprio governo estadual que não veio pegar a documentação para queimar, ela está aqui. E eu, né, vendo essa situação de risco, já está pronto para ser destruído, já está lá para ser destruído, inclusive. Só não vieram pegar. Eu entrei com um processo de pedido de tombamento, né? E eu falo, toda vez que eu venho aqui na rádio, eu sempre falo de tombamento. Essa palavra não falta. Que é um pedido de tombamento da documentação. O que é isso? Vai existir uma lei municipal que vai garantir que essa documentação não pode ser destruída. No caso, o nosso juiz, doutor Eduardo, lá tá todo mundo sabendo disso lá no fórum já, né? Não, ainda então, eu entrei com um pedido aí. Sim, mas assim, informalmente você conversou? Sim, já conversei, com disse que a eles lá. intenção, acho que a intenção deles é, com certeza, preservar, né? Sim. Porque, até porque não é tanto, né? Andradas, Caracol, na época tinha 4, 5 mil habitantes, assim, o volume de documentos é ínfimo perto do valor dele, né? Sim. Uma sala pequena consegue armazenar toda a documentação. E depois a gente vai folheando, né, Bruno, e vendo o que sai desses processos aí. É incrível, não tem coisas preciosas, processo de inventário, né, de coisa de 100 anos que a gente consegue ver. Para eu que estou estudando a questão do vinho, achei várias adegas, né, descrição das adegas de 1917, de 1920, com descrição dos objetos das adegas, para quem foi dividido, a gente consegue trazer um pouco a história da própria adega. Mas sozinho ninguém faz nada, né, Bruno? Você precisaria de uma equipe mesmo para trabalhar com você nesse projeto. Fica difícil fazer sozinho. Eu estou tentando fazer o máximo que é possível. Mas é um trabalho que tendo a documentação preservada, não precisa ser feito, né, de uma vez. O mais importante é preservar a informação para que continue, seja um trabalho mais contínuo, né? Sim. Eu estou fazendo um trabalho muito pontual que é só em relação ao vinho, mas tem coisas lá incríveis, são processos crime, Sim. processos trabalhistas, que a gente já consegue saber, por exemplo, as questões trabalhistas dos anos 30, dos anos 40, que é muito interessante. A gente pensa como a relação de trabalho mudou, né? Sim, é a nossa alma que está nesse arquivo. Eleitorais, nas casas, quem eram os eleitos, quem os candidatos, qual que era as propostas deles em 1945, 50. Nós conversamos com o historiador Bruno Pastre e, como eu falei no início da entrevista, Bruno, é um trabalho fantástico, Bruno. Eu acho Obrigado. eu acho que a Andradas foi muito agraciada, sabe? Por, assim, você ter, depois que você se formou, você passou por alguns lugares, inclusive alguns países do mundo, não é? É isso. E voltar aqui para sua cidade, para sua terra e recuperar tudo isso que certamente sem você ou sem um esforço como tem acontecido aí do Departamento de Cultura, a Cassinha, o próprio prefeito Rodrigo Lopes tem procurado, a gente sabe, preservar tudo isso, mas não é fácil, tem que ter um olhar clínico, não é? Você se formou em São Paulo, não é isso? Na Unicamp. Na Unicamp, em Campinas, é isso? Então tem que ter um olhar mais clínico de uma pessoa que é profissional da área para poder enxergar essas coisas que às vezes as pessoas que têm boa vontade não enxergam, não é? Então eu acho que Andradas está muito bem e esperamos que esse trabalho continue. Muito obrigado, Bruno. Obrigado. Jornal da Cidade.